Olá, gente, graça e paz. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo na página do Facebook. Vamos começar agora mais uma série de estudos, desta vez dando continuidade aos estudos expondo a Bíblia. E hoje nós vamos ler em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. Gênesis capítulo 12, 10. A partir do versículo 10. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Você pega a palavra de Deus, por favor, e abre ela em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. Nós iremos meditar um pouco na palavra de Deus nesta hora. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. Amém. Gênesis 12, a partir do 10. Se você puder compartilhar o vídeo também, será uma bênção. Vai estar nos ajudando neste projeto de divulgação, né? Projeto de divulgação da palavra de Deus, que é muito importante. Então, tem um botãozinho aqui, compartilhar. Você compartilha o vídeo e nos ajuda na vinculação da palavra de Deus, certo? Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 10. É uma história bastante interessante, bem interessante. História de Abraão, né? Quando vai para o Egito e ali acontece algo fora do normal, né? Fora do normal. Algo que vai ser até muitas vezes novidade para muitas pessoas, né? É uma história que às vezes é novidade. Então, pega a Bíblia aí. Você que está aí pode acompanhar na sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 12, a partir do 10. Boa noite, Estevão Gomes, a paz do Senhor, Anne Santos, Cláudia Caldas, Renata Maria, Elizabeth, Nalva Leandro. Bem, vamos ler a palavra de Deus agora. Diz assim, preste atenção. Gênesis 12, a partir do versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com a vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Versículo 14 de Gênesis 12 e o versículo 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Vieram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão,
o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomai para ser minha mulher. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e ela a sua mulher, e o tudo que possuía. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi lida nesse momento, e eu te peço, Senhor, que ela venha como uma semente plantada em nossos corações, e lá dentro do nosso íntimo ela produza frutos para a vida eterna. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, boa noite ao Charles Júlio Paula Barros, dizendo: Deus é Deus de maravilhas. Amém, eu creio, Paula. A Maria Edivânia e a Elizabeth, Beth, boa noite, prima paz. Amém. Amados, esse texto é interessante, é uma história bem interessante. E eu queria pedir, nesses minutos, nós vamos ser breve, que você permanecesse me acompanhando para a gente destrinchar algumas coisas nessa história. Veja só, Abraão, anteriormente, recebe uma promessa. A promessa de que ele herdaria uma grande descendência, seria pai de grandes nações, de que Deus lhe daria a terra prometida e ele seria abençoado, etc, etc. Foi o que nós vimos na mensagem anterior dos nossos estudos expondo a Bíblia. Então, Abraão, ele vai a caminho da terra prometida, propriamente Midian, e ele se depara com uma situação que é chamada fome. Caso este que na época era muito comum, ou seja, era algo comum os povoados, as cidades menores passarem por necessidades e enfrentarem escassez de alimento. Então as pessoas sentiam fome, era algo comum. Então Abraão, com a sua esposa, a Sarai, a Sara, né? Como a gente sabe, eles foram a caminho do Egito para fugir da situação de fome que se encontrava. Só que aí Abraão teve uma péssima ideia. Perceba bem. Abraão sai do lugar que estava, porque existia fome, e desce até o Egito. E aí ele tem uma péssima ideia, dizendo: Sarai, você é minha mulher, mas quando nós chegarmos no Egito, você vai dizer que não é a minha mulher. Você vai dizer que você é a minha irmã, porque você é uma mulher bela, você é linda. Perceba só, Sarai tinha aproximadamente 65 anos nesta ocasião, quando aconteceu este fato. São as pesquisas bíblicas que afirmam. E uma mulher com 65 anos, uma mulher de boa aparência, certo? Na época, o tempo, a duração de vida era bem maior do que os dias de hoje. Hoje as pessoas raramente conseguem viver com até 100 anos. Raramente conseguem, né? Temos um fato ou outro, mas a média de vida é entre os 80 e 90 anos. Então, na época de Abraão, as pessoas viverem mais de 100 anos era algo normal.
né? Sara, por exemplo, Sarai, ela viveu 127 anos. O patriarca Abraão viveu 175 anos. Se formos voltar um pouco mais na história, no início da criação, lá com Noé, né? Ali o povo vivia cerca de 800 a 900 anos. Então, a duração da vida, provavelmente por causa do alimento, né? E era muito longa. Então, a Sarai, com 65 anos, ainda era considerada uma mulher jovem, né? Podemos se dizer assim, na palavra, permita-me a palavra, era uma coroa, né? Com 65 anos. E Abraão, preocupado com essa situação, disse: não diga que você é minha mulher, porque quando nós pisarmos no Egito e eles verem a sua beleza, vão me matar e vão querer ficar com você. Então você diz que é a minha irmã. Péssima ideia, né? Aí entrou a mentira na situação. Perceba só. Então Abraão vai ao Egito, é recebido pela comitiva, é recebido no Egito, e por causa de Sarai, que então os egípcios pensavam que era a irmã de Abraão, começaram a entregar os bens que tinham, deram jumentas, até servos, pessoas que estavam dispostas a servir nas necessidades de Abraão. Então Abraão trocou a providência divina, Abraão trocou a necessidade, trocou a permanência na verdade de Deus pela mentira. Ele tentou dar o seu jeito para poder permanecer. Este mesmo Abraão que anteriormente recebeu a promessa de Deus, dizendo que o Senhor ia cuidar dele, de que o Senhor ia fazer ele uma grande nação, ia prosperar, tudo que ele tocasse ia ser abençoado. Este mesmo Abraão, imediatamente quando se deparou na situação difícil, quando se deparou no momento apertado, ele tentou dar o seu jeito brasileiro. Abraão brasileiro aqui agora. Ele tentou dar o seu jeito e disse: vamos lá, dá um jeitinho aqui, porque se nós não inventarmos esta mentira, nós vamos morrer de fome, Sarai. E aí o negócio complicou. Por quê? Quando o faraó tomou a Sarai, que na verdade era esposa de Abraão, como sua mulher, Deus derramou pragas sobre o Egito por causa de Sarai. O faraó e o Egito foram castigados por pragas, né? Para quem não sabe, as pragas do Egito, que a gente conhece lá na história do Êxodo com Moisés, as 10 pragas do Egito, antes o Egito já tinha passado por essa situação de pragas. E foi aqui, não diz qual foram as pragas, mas fala que houve pragas no Egito. Então, Faraó, não é explicado aqui como foi, mas Faraó fica sabendo da verdade, de que Abraão, que Sarai era na verdade a esposa de Abraão, mas não a irmã de Abraão. E aí o faraó vai lá tomar satisfação com Abraão, dizendo: como é que você faz um negócio deste, Abraão? Você diz que a sua mulher é a sua irmã, e a gente pega a sua mulher, eu tomo ela como minha mulher, eu lhe dou bens, riquezas, e o Deus de vocês vem e amaldiçoa o Egito com as pragas por causa desta mentira. E aí Faraó diz: eu quero agora que vocês vão embora daqui, saiam daqui. A intervenção de Deus foi grande. Amados, o que eu quero trazer para você como uma aplicação nessa história de Abraão é de que não adianta nós darmos o nosso jeito, nós darmos o nosso jeitinho,
para conquistar as coisas. Muitas vezes recebemos na nossa vida a promessa de Deus. Muitas vezes recebemos na nossa vida, ouvimos Deus falar conosco. Nós temos a Bíblia Sagrada que nos mostra o como Deus tem cuidado de nós e como Deus é fiel na sua palavra. Mas quando nos encontramos diante das lutas, diante do aperto, nós tentamos dar o nosso jeito. Nós tentamos dar aquele jeitinho, eu acho melhor agir assim. Pode ser que Deus esteja enganado em relação, eu vou dar o meu jeito. Foi mais ou menos o que aconteceu com Abraão nessa situação, o pai da fé, né? A Bíblia não faz questão de ocultar as falhas dos personagens bíblicos, mas mostra que Abraão, mesmo sendo pai da fé, conquistador, está ali na promessa, ele também falhou, e falhou feio, porque entrou aqui a mentira, entrou aqui o engano, e por causa disso houve a intervenção divina. Então, o engano, amados, a mentira, ela nos afasta das promessas de Deus que nós temos para nós. A vida, ou tentar viver a vida do jeito que nós acharmos melhor, faz com que venhamos a nos afastar de Deus. O Senhor, nesta hora, nos convida a estarmos mais próximos dele, a vivermos uma vida de verdades, a estarmos confiando plenamente em Deus. Mesmo que o aperto aconteça, mesmo que as circunstâncias tornem tudo diferente, precisamos acreditar e continuar confiando nas promessas de Deus na nossa vida, para que venhamos demonstrar que a nossa fé é verdadeira. Abraão, com certeza, aprendeu a lição e não deixou mais que a mentira, o engano, a farsa fizessem parte da sua vida. Esse caso aqui foi para moldar o caráter de Abraão. Essa história está aqui na Bíblia Sagrada para nos dar também esta lição de que nós precisamos, nós necessitamos viver uma vida de verdade plena na palavra de Deus. Amém? Esta é a mensagem de hoje e nós vamos orar nesse momento. Nós vamos falar com Deus Todo-Poderoso, pedir a Ele a sua graça e o seu poder. Então, se você puder, feche os seus olhos agora e vamos falar com o nosso Deus. Deus e Pai amado, Pai bendito, Tu és Deus de grande graça, de poder. Tu és Deus que cuida de nós e que não nos desampara. Eu quero agora, Senhor, te pedir que em nome de Jesus venhas abençoar a nossa vida, para que estejamos, ó Deus, sendo verdadeiros contigo. Que na hora da dificuldade, na hora da escassez, na hora do aperto, nós venhamos, ó Pai, continuar confiando em Ti, acreditando em Ti, tendo a certeza que Tu és Deus poderoso. E sem Ti, Pai, não conseguiremos ir a lugar algum. Ajuda-nos, Pai, nesta peleja, ajuda-nos nesta batalha, a exercitarmos acima de tudo a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Não esqueça, viu? Abraão tentou dar o seu jeitinho brasileiro, digamos assim. Abraão tentou dar aquele seu jeitinho, né? Viveu a farsa. E aí ele colheu justamente
essa questão que foi a intervenção de Deus. Não tente dar o seu jeitinho, mas tente confiar em Deus acima de tudo. Na próxima oportunidade nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens expondo a Bíblia. Deus abençoe a todos vocês e obrigado por nos ter acompanhado até agora. E compartilhem o vídeo. Eu vou deixar disponível o vídeo no Facebook e é importante que você compartilhe o vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe ao pessoal da Rádio Nova Vida FM. A Beth está indo trabalhar. Beth, vai com Deus. Dia de plantão, né? Deus te abençoe, Beth, poderosamente. O Eison Melo, a Josinete Silva, o David Almeida, meu querido amigo, o Sandro Luiz, a Thalia, o Marivaldo, a Aldenise, Lourdinha, Rosineide, enfim, todo o pessoal que está conosco aí. É muito importante. Aprender sobre a Bíblia é muito bom. Amém, Beth. Espero que você tenha aprendido mesmo sobre a palavra de Deus e tido assim uma lição, né? Abraão fez nessa situação algo que não era da vontade de Deus e ele recebeu uma lição. E assim devemos aprender na nossa vida também. O Senhor abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. E até a próxima oportunidade.